Vamos falar do Coritiba, Daniel Valdrigues chegando com as primeiras informações do Verdão. Fala aí, Daniel, boa tarde. Fala aí, galera do Placar Transamérica, um forte abraço, um feliz ano novo. Estamos novamente aqui para falar a respeito do Coritiba e em 2020 o Verdão terá pela frente 3 competições. O Campeonato Estadual, o Campeonato Paranaense, a Copa do Brasil e o retorno à elite do futebol brasileiro após 2 anos disputando a Série B. Para o Campeonato Estadual, o pontapé inicial será agora, no próximo domingo, às 18 horas, no estádio Couto Pereira, quando o Coritiba recebe o UFC Cascavel. Campeonato reformulado, uma nova maneira de disputa, 12 equipes jogando todas entre si no primeiro turno e as 8 primeiras se classificando para um sistema de mata-mata. O Coritiba terá como comandante técnico Eduardo Barroca, ele que passou pelo Botafogo, pelo Atlético Goianiense, foi contratado no início do ano e será o treinador do Coritiba neste ano 2020. Lembrando que Jorginho foi o técnico no ano passado que levou o Coritiba de novo à elite do futebol brasileiro, mas não acertou a sua permanência junto à diretoria. Diretoria que promete ao torcedor uma contratação para que o torcedor vá até o aeroporto buscar esse jogador. Existem alguns nomes sondados, outros que já foram descartados. Claro que o Coritiba aguarda a chegada deste atleta. Sassá, atacante do Cruzeiro, está muito perto de acertar a sua transferência ao Coritiba. O Verdão que já trouxe René Júnior, ex-volante do Corinthians, Rodolfo, zagueiro que estava vinculado junto ao Flamengo, e o retorno do goleiro Wilson, ele que ano passado defendia o Coritiba, foi emprestado para o Atlético Mineiro e de retorno do empréstimo está à disposição do técnico alviverde. Por isso, então, a expectativa é de um ótimo ano. O Verdão, além, então, do Campeonato Estadual, estreia contra o UFC Cascavel no próximo domingo, terá pela frente também a Copa do Brasil, jogo marcado diante do Manaus para dia 12 de fevereiro, lá na Amazonas, jogando, então, por um empate neste novo formato da Copa do Brasil. Daqui a pouquinho eu volto aqui no Placar Transamérica falando mais a respeito das contratações do Coritiba e, infelizmente, de 2 baixas que sofreram lesões nessa pré-temporada e desfalcam o Coritiba no início do ano. Legal, obrigado, Daniel. Contratações, essa é a palavra-chave aí no início da competição, no início do ano para as equipes da capital do estado do Paraná. Bom, o Eduardo Barroca também foi apresentado e falou em entrevista coletiva, é o novo treinador da equipe do Verdão. Confira. O que me fez vir ao Coritiba foi que eu sempre pautei a minha vida profissional em Tem uma câmera aí que está assim. Então eu procurei sempre pavimentar o meu caminho. Tem uma câmera fora de mim. De uma maneira lógica e com crescimentos coerentes. Eu trabalhei em categorias de base, em clubes com características diferentes, trabalhei em clubes menores, em clubes maiores, em clube empresa, passei em seleções de base. No futebol profissional, trabalhei durante muitos anos como assistente técnico de diversos treinadores renomados no futebol brasileiro. Posso citar aqui alguns, como Paulo Roberto Falcão, René Simões, Jorginho, ao qual eu tenho que fazer uma deferência aqui da minha responsabilidade de sucedê-lo, um profissional que eu tenho um carinho, respeito, gratidão, admiração. Trabalhei também com Celso Rotti, trabalhei com Caio Júnior, trabalhei com Doriva, trabalhei com diversos treinadores em clubes diferentes, em situações diferentes, como o presidente mesmo aqui citou, em situações de Série A. No ano passado, recebi uma oportunidade para dirigir o Botafogo na Série A e iniciei esse trabalho no Campeonato Brasileiro, no Botafogo. Depois, na parte do final do ano, eu resolvi encarar um desafio que foi novo na minha vida profissional. Eu nunca tinha trabalhado em uma Série B. E eu recebi um convite do Atlético Goianiense para fazer os 9 jogos finais. E o trabalho conseguiu encontrar o resultado que o clube esperava. Em 45 dias eu tive a oportunidade de ver 130 jogadores em loco, tive a oportunidade de conhecer a competição e também tive a oportunidade de acompanhar de perto
aquilo que o Coritiba fez no ano de 2019, porque estava jogando e competindo, inclusive, contra o Coritiba. Pude ver de perto aquilo que a torcida do Coritiba fez, acompanhei de perto tudo aquilo que o Coritiba fez em 2019, e quando acabou o ano, eu recebi o contato do Pastana e não pensei duas vezes antes de assumir um próximo desafio, que é iniciar um trabalho numa pré-temporada, na montagem de uma equipe, em uma equipe dessa grandeza, dessa responsabilidade. Legal, tá aí, portanto, o técnico Eduardo Barroca, ele que traz a sua participação, né? É o treinador aí que estará dirigindo a equipe do Coritiba a partir de agora no ano de 2020. Daniel Valdrigues vem trazendo mais informações do Coritiba, que estreia em casa diante da equipe do Cascavel. Retorna aí, Daniel. Fala galera, de retorno aqui no Placar Transamérica, atualizando as informações do Coritiba, o Verdão que realiza a sua pré-temporada lá dentro do CT da Graciosa. A tendência do técnico Eduardo Barroca é colocar o time principal apenas lá na Copa do Brasil no dia 12 de fevereiro. Até este compromisso serão 6 rodadas pelo campeonato estadual, jogando com um time chamado alternativo. O Verdão tem pela frente o compromisso diante do UFC Cascavel, domingo, 18 horas, na primeira partida do Coritiba na temporada 2020. Jogando então em casa, o torcedor alviverde vai poder reencontrar alguns jogadores que foram fundamentais para o acesso do time no ano passado, como é o caso do ídolo Rafinha, jogador que a princípio iria se aposentar, refugou essa notícia, vai sim ficar à disposição do técnico alviverde para este ano 2020. Goleiro Wilson está de volta depois de uma passagem pelo Atlético Mineiro como jogador emprestado, e ao Coritiba também chegaram novas peças. Volante René Júnior, que passou pelo Corinthians, zagueiro Rodolfo, com passagens pelo Grêmio, Atlético Paranaense e também pelo Flamengo, e infelizmente duas notícias que são tristes ao torcedor alviverde: jogadores importantes no ano passado que sofreram lesões sérias e desfalcam o Coritiba neste início de ano 2020. O zagueiro Nathan Ribeiro sofreu uma fratura no tornozelo, passou por um procedimento cirúrgico e desfalca o Coritiba de 2 a 4 meses. E a informação também de que o meio-campista Giovani, uma lesão um pouco mais séria, uma lesão no tendão de Aquiles, vai passar por um procedimento cirúrgico e a recuperação de 6 a 8 meses, portanto perde todo o primeiro semestre desta temporada. Logo mais, o time do Coritiba pela Copinha entra em campo diante do São Paulo. Jogando pelas oitavas de final, o Coritiba busca uma vaga nas quartas de final. Se vencer o São Paulo, enfrenta o vencedor de Avaí e Oeste. Então é isso, galera. Neste novo projeto aqui do Placar Transamérica, com mais informações direto para você, falando do Coritiba, eu, repórter Daniel Valdrigues. Legal, obrigado, Daniel, que nas férias deu uma passeada aí, pegou um naviozinho e tal, aquela coisa toda, né? Foi legal, mas voltou, são totalmente legal, totalmente tranquilo e renovado. Valeu, meu garoto!